Graças e paz, meus irmãos. Como bem falamos no outro vídeo, nós vamos ter esta primeira aula em dois vídeos. O primeiro nós conceituamos alguns aspectos contidos na nossa apostila acerca da Bíblia. E para esse primeiro vídeo, para esse segundo vídeo, nós vamos então nos utilizar de um texto bíblico para um aspecto mais prático e pela graça de Deus que nós possamos, através da iluminação do seu Santo Espírito, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da sua palavra. Enquanto no primeiro vídeo nós conceituamos aspectos acerca da primeira lição, que é sobre a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos ver esses aspectos, esses conceitos na prática. E para isso nós vamos nos utilizar do texto de 2 Timóteo, capítulo número 3, dos versos 14 até o verso 17. 2 Timóteo, capítulo número 3, dos versos 14 ao verso 17. Vamos ler a palavra do Senhor? Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Nesse instante, Senhor, nesse segundo momento, que nós estejamos atentos à tua voz, que nós possamos, ó Deus, iluminados pelo teu Santo Espírito, compreender a tua sagrada Escritura. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede aos amados irmãos, que pela tua graça se colocam, Senhor, à disposição para um devido tempo, proclamar publicamente a fé no Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, é assim que nós a ti oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, muitos outros textos nós poderíamos utilizar para uma exposição das Sagradas Escrituras. O próprio Evangelho de João, no seu capítulo 1, trata a respeito do Logos, da palavra, do verbo que se encarnou. O próprio Cristo é tratado dessa forma. Também nós temos o aspecto de que a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, o próprio Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então muitos são os textos, muitas são as passagens que vão nos dar justamente o esboço, e a veracidade de que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível, suficiente, autoritativa. Mas eu separei esse texto de 2 Timóteo porque ele vai trazer aspectos, sobretudo, que trabalhamos no primeiro vídeo para essa primeira aula, que é justamente o aspecto da suficiência das Escrituras, da inspiração das Escrituras. Então é um texto muito propício para aquilo que principalmente a nossa apostila se propôs no primeiro capítulo. Então nós vamos trabalhar esse texto e primeiramente qual seria o contexto desse texto, Nós temos aqui uma carta endereçada do apóstolo Paulo a um jovem pastor, Timóteo, enviado para a igreja de Éfeso. E na primeira carta temos algumas instruções de como deveria ser o culto naquela igreja, a atenção do jovem pastor Timóteo, sobretudo
ao comportamento no culto público. Na segunda carta, as instruções são mais pessoais àquele jovem pastor. E, sobretudo, em relação ao seu exemplo, a sua postura diante da igreja. Pois, por ser muito jovem, duas coisas poderiam ocorrer com ele. Primeiramente, não ser bem aceito ou recebido pela igreja de Éfeso, por sua juventude, possível inexperiência, enfim. E um outro aspecto é justamente a preocupação por ele não se deixar enganar ou enveredar por falsos mestres, por falsos ensinos. Então, essa é uma carta onde justamente o apóstolo Paulo, que também vai tratar sobre a sua despedida, também ele vai trazer aspectos pessoais e práticos para Timóteo, no seu sentido do seu comportamento como cristão, como pastor, a sua postura em relação a muitos aspectos. O texto do capítulo 3, do verso 14, ele começa da seguinte forma, acompanhe comigo. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aqui, primeiramente, ele começa com a expressão tu, porém, né? A ideia aqui é justamente essa. Veja, anteriormente ele havia justamente tratado de algo preocupante em Éfeso, que era justamente o falso ensino, os falsos mestres, a insuficiência, muitas vezes, que eles davam à obra e à pessoa de Cristo, ensinamentos, muitas vezes, no sentido judaizantes, se voltarem a certas práticas do judaísmo, enfim, muitas coisas estavam sendo ensinadas erroneamente. Mas um aspecto aqui também que o apóstolo Paulo está tratando com Timóteo é a sua atenção, primeiramente, a esse falso ensino, a esses falsos mestres, que ele, esse tu, porém, é justamente uma ideia de que não se comporte dessa forma, os outros agem assim, os outros ensinam assim, mas tu, porém, ou seja, não faça dessa forma. Uma outra ideia, concepção que é importante é o seguinte: o fato de pessoas estarem na igreja, de irmãos frequentarem a igreja, isso não quer dizer que nós vamos encontrar na igreja perfeição, porque, logicamente, a igreja é constituída de pecadores. Então, o que acontece? Haverá muitos, nesse caso, né, houve muitos comportamentos errados, muitos ensinos errados, e isso é um alerta também para vocês que desejam, aspiram fazer parte de uma comunidade cristã, e louvamos a Deus por isso, mas não só da igreja visível, sobretudo da igreja invisível. E nesse sentido, na igreja, neste mundo caído, nós vamos encontrar pessoas imperfeitas, nós vamos nos decepcionar com pessoas, seja os membros, seja líderes. Então, uma expectativa que você não pode nutrir no seu coração é que você encontrará um ambiente perfeito, um paraíso na terra. Não, a igreja não é isso. Igreja justamente é a perseverança em meio a pessoas imperfeitas. Isso é para nos moldar, trabalhar também o nosso caráter, e o que nos faz prosseguir e caminhar na vida cristã não são as pessoas que estão na igreja, mas é o Senhor da igreja, apesar das pessoas. Então, isso é fundamental. Então, a atenção que o apóstolo Paulo chama aqui para Timóteo é que ele não se deixe enganar, não só pelo comportamento dos falsos mestres, dos falsos ensinos, mas também
por comportamento da própria igreja. Então, esse é um alerta, não só nesse contexto para Timóteo, mas também um alerta para nós, que fazemos parte da igreja. O texto vai dizer: permaneça naquilo que aprendeste e do que foste inteirado. Aqui justamente ele está pedindo a Timóteo que ele esteja firmado, alicerçado naquilo que lhe foi ensinado. Timóteo havia aprendido da palavra do Senhor desde a infância, através da sua mãe, da sua tia, enfim. A sua família foi de fundamental importância. Aqui é uma outra questão que é importante no aspecto prático, né? O primeiro contato que a maioria tem com a fé cristã, com a palavra do Senhor, é no seu lar, na sua casa, com os seus pais. A tradição cristã, a tradição de se ler a palavra, de se meditar na palavra, de orar ao Senhor, ela não vem justamente, ela não está alicerçada na escola bíblica dominical. Muitos pais, por exemplo, eles terceirizam muitas coisas, terceirizam a educação dos filhos, terceirizam também a educação religiosa. E a responsabilidade de ensino da palavra, no sentido de diário, dos alicerces, está sobretudo na família. Então a família é fundamental para a construção desses alicerces. O hábito familiar na leitura da palavra, na oração, na comunhão, é fundamental para a construção justamente desses alicerces. E justamente é isso então que o apóstolo Paulo pede a Timóteo, para que ele justamente ele olhe para isso, ele foi firmado nisso, sabendo de quem aprendeste, ou seja, do seu ambiente familiar. Então, aqui, para que Timóteo ele vença esses desafios, para que ele justamente não se deixe enganar, enveredar pelo caminho da heresia, ele deve retornar às suas bases, retornar aos seus alicerces, retornar àquilo que lhe foi ensinado. Então, percebam outra questão fundamental aqui. Paulo não pede a Timóteo para construir novos alicerces, nova mentalidade, no sentido de novas revelações, mas é um retorno a tudo aquilo que já foi dito. No verso de número 15, ele vai dizer: o que desde a infância sabes as sagradas letras, e que, porém, torna-te sábio para a salvação, e que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. O que é importante aqui? Sabes as sagradas letras. Que sagradas letras? Ainda não havia o Novo Testamento. Então, aqui é justamente aprendeste desde a infância o quê? O Antigo Testamento, que apontava para um fundamento basilar, a fé em Cristo Jesus. E que o texto vai dizer que pode tornar-te sábio, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então perceba que a centralidade, o alicerce das Escrituras, o ensinamento das Escrituras está sobretudo atrelado a essa revelação extraordinária. E a sabedoria, né, pode tornar sábio o
temor do Senhor é o princípio da sabedoria, esse conhecer e reconhecer a Deus, e ao mesmo tempo entender que o meu relacionamento com Deus só pode ser aceitável a Ele quando eu justamente firmo, tenho a minha fé alicerçada em Cristo Jesus. E como então eu vou ter o entendimento desta fé salvadora em Cristo? Ora, através das Escrituras, através da revelação progressiva das Escrituras. Então, perceba que aqui então ele está exortando o jovem Timóteo, o admoestando, o alertando através da palavra do Senhor, que ele olhe para esses ensinamentos. Então, quando muitas vezes surgir momentos em que seremos sim confrontados através da nossa fé, através do nosso comportamento, seja por familiares, seja por amigos, ambiente de trabalho, ambiente de estudo, percebo que onde então eu vou buscar justamente a orientação, onde eu vou estar firmado naquilo que eu aprendi através das Escrituras. O conselho para a minha vida está na palavra do Senhor. O conselho para o meu bom proceder está na palavra do Senhor. E, acima de tudo, o conselho para me fazer justamente vencer as tentações, as provações e agradar a Deus está na palavra do Senhor, que me aponta para Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. E então ele vai dar um motivo pelo qual eu posso confiar, eu posso ter a garantia desta sabedoria através da palavra de Deus. Ou seja, ela é autoritativa, ela é infalível, ela é inerrante, ela é perfeita. Porque no verso 16 ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Aqui toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, aqui está o conceito que trabalhamos, a inspiração. Tudo aquilo que foi escrito foi ditado por Deus. Todas as expressões, as letras, todos os princípios, os preceitos foram ditados pelo Senhor. O Senhor é o autor da Bíblia com a instrumentalização dos seus servos. Né? Cerca de 40 homens foram usados por Deus para escrever as Escrituras. E então ele vai dizer nessa inspiração o que então contém nessa inspiração. Ele vai dizer: toda Escritura é útil para o ensino, ou seja, didaquê, o aprendizado. E esse ensino, ele não é uma questão meramente cognitiva, porque ele vai trazer então essa ideia de ensino, de conhecimento, sobretudo conhecimento de Deus, conhecimento do ser de Deus, conhecimento daquilo que Deus se fez revelar. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para o homem, e acima de tudo basilar para o homem, está nesse relacionamento com Deus. Então, o maior conhecimento, a maior sabedoria está justamente naquilo que Deus se propõe a revelar para mim. E é por isso que uma das maravilhas da eternidade será justamente aprender do Senhor, beber do Senhor para toda a eternidade. E toda a eternidade não pode justamente ser capaz de nos demonstrar a grandeza, a majestade, o poder e a sabedoria de Deus. Nem toda a eternidade poderá nos fazer conhecer totalmente e plenamente o Senhor. E ele vai dizer para o ensino, para
repreensão. O que é importante e é um dos fatores muito complicadores dentro da igreja. É justamente nós sempre estamos dispostos a ouvir palavras de consolo, de conforto, de ânimo, de esperança, palavras positivas. E uma das grandes dificuldades da nossa geração, é justamente ser confrontado, é justamente ser questionado, é ser apontado. Mas uma das funções da palavra do Senhor é a repreensão, é a correção, ou seja, a repreensão é justamente aquela concepção de nos dizer: pare de fazer isso, ou não faça aquilo. E quando ele vai dizer para a correção, e o que é interessante, porque o Senhor, ele não só repreende o mal que fazemos, ele não só aponta justamente as nossas falhas, as nossas transgressões, mas ele também nos conduz ao caminho correto. Ou seja, não é só não fazer o mal, mas é também aprender e fazer o bem. Então, não é só deixar de fazer aquilo que agrada a Deus, mas é também saber fazer aquilo que agrada a Deus. Então, uma correção é justamente a condução para o caminho correto. A condução para o caminho correto. E ele vai dizer: para a educação na justiça. Para a educação na justiça. Educação justamente é aquilo que somos condicionados a ser, a fazer e a propalar, né? E a propagar. Então nós somos educados a isso. E nesse sentido, a justiça aqui está no sentido da justificação de Deus. E ao mesmo tempo é vivenciar, propagar e viver justamente uma vida de santidade. Porque se fomos justificados por Deus em Cristo Jesus, logo a nossa vida é uma vida de devoção, adoração e, acima de tudo, de entrega ao nosso Deus. E com isso, nós temos sede de justiça, sede de justiça. Ou seja, da justiça de Deus, da perfeição de Deus, da justificação de Deus. Por fim, no verso de número 17, ele vai assim nos afirmar: a fim de que o homem de Deus, a fim de que o homem de Deus, a ideia é justamente de que não é qualquer homem, mas aquele homem, aquele ser a quem Deus chamou, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, então, vai nos mostrar, nos demonstrar o caminho de atingirmos a perfeição. Percebam aqui, a ideia de perfeição não está nessa vida, mas a ideia de perfeição. Porque somos perfeitos? Porque Cristo é perfeito. Porque somos justos aos olhos do Senhor? Porque Cristo nos justificou. Então percebam que essa concepção de perfeito está justamente atrelado ao principal objetivo da Bíblia e da lei do Senhor, que é nos conduzir, nos mostrar o caminho daquele que nos salvou. Porque a Bíblia não é a Bíblia que nos salva, mas a Bíblia
ela nos traz a revelação daquele que nos salva, que é Cristo Jesus. Então, a ideia aqui desta perfeição é justamente a concepção da garantia em Cristo Jesus e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, aqui justamente é a consciência, porque justamente o Evangelho, ele é mudança de mente, mudança de consciência. E então, agora, nós voltamos para Deus através de Cristo e somos habilitados para toda a boa obra. Que obra? A obra da lei. As obras que agradam ao Senhor. Fazer a vontade de Deus. Então percebam aqui que Paulo deixa muito claro a esse jovem pastor para onde ele deve fitar os seus olhos, qual é a fonte justamente onde ele vai buscar estes ensinos, essa sabedoria que é a palavra do Senhor. E a palavra revela a Cristo Jesus. E a palavra revela a sua obra. E a palavra nos dá justamente força, fé, esperança, coragem, ânimo, vigor. Ela também nos exorta, ela também nos consola, ela também nos corrige, ela também nos repreende para um único propósito, para o louvor e para a glória de Deus. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe. Coloquem justamente comentários, perguntas, não só aqui no chat, mas também lá no grupo. Estejam atentos aos nossos avisos lá no grupo. Nós também vamos colocar neste grupo, na verdade no privado, um questionário, como eu já falei, com 5 perguntas, e os irmãos vão me respondendo no privado. Eu queria dar uma última dica para os irmãos, caso os irmãos queiram, e é muito bom ter uma Bíblia de estudo. E a Bíblia de estudo que nós vamos indicar para os amados irmãos, e a gente pode depois também, a gente pode também indicar onde os irmãos podem comprar, enfim, é a Bíblia de estudo de Genebra, certo? Bíblia de estudo de Genebra, creio que será de grande ajuda para os irmãos para consulta de comentários dos textos, enfim, contexto histórico, contexto geográfico. Então é uma Bíblia muito rica, que faz parte também da nossa tradição reformada. Então louvo a Deus pela vida de cada um, que Deus assim os abençoe. Estarei à disposição dos amados irmãos para aquilo que os amados irmãos precisarem. Vamos orar encerrando. Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas. E, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, preservada, inspirada, autoritativa, infalível, inerrante e suficiente para as nossas vidas. Nos dá, Senhor, um coração desejoso de cada vez mais aprender da Tua palavra, pois ela, Senhor, nos revela aquilo que há de mais precioso para nós, que é justamente o Teu Filho Jesus Cristo, Tua obra redentora. E louvamos a Deus, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor tem nos chamado para o louvor da Tua glória. É assim que nós aqui oramos em nome de Cristo. É assim que nós te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.